Bom dia, alunos do primeiro ano da escola Claudeci Pinheiro Torres. Aqui quem vos fala é a professora Nivéria Barbosa, de Biologia. E vocês veem nessa primeira tela a identificação do nosso colega professor Hermínio Ramalho, que é de Geografia, porque em comum acordo nós resolvemos trabalhar um assunto que é comum às duas disciplinas, que é a questão da biodiversidade, tanto na Caatinga quanto em outros biomas também, que nós temos a diversidade. Só que nesses próximos encontros nós vamos nos deter ao bioma Caatinga. Trouxe aqui para mostrar a vocês que no Brasil nós temos 6 tipos de biomas bem definidos, que é a floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Pampa, Caatinga, o bioma ao qual nós vamos nos deter a falar. E aí eu trago para vocês a identificação de biomas, traduzido pelo IBGE, que diz que bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes. Essas condições do clima e também da geografia desse espaço, dessa região, resulta também em uma diversidade na vegetação e na fauna, ou seja, nos animais também. Aqui ao lado vocês veem um mapa do Brasil mostrando a identificação desses biomas. Nós temos aqui a floresta amazônica na região norte, Mata Atlântica, que pega todos esses estados aqui que estão no litoral, né, no Oceano Atlântico, Cerrado, aqui nessa parte em amarelo, Pantanal, esse lilás, Caatinga, nossa região nordeste, toda a região nordeste é composta basicamente pela Caatinga. No final do país, na região sul, nós temos o Pampa. E essas linhas em destaque, rosa, um rosa mais escuro, é as áreas desmatadas nesse bioma, em todos os biomas, certo, pessoal? Então, esses tracinhos rosa mais escuro aqui, ó, e vocês veem que aqui o nosso bioma Caatinga, o quanto está em alta o desmatamento. E aí o porquê desse nome, né? Porque o nome Caatinga. Os primeiros habitantes que aqui estiveram, que nós sabemos que foram os índios, eles deram esse nome a essa mata porque nós sabemos que a nossa mata da nossa região, no período da seca, a maioria das plantas caem as folhas e ficam somente os galhos secos. Então, ela se transforma, né, nessa mata mesmo branca, ao qual eles chamavam de mata branca mesmo, ou floresta branca, que significa na junção dessas duas preposições aqui, ca, que significa mata, e tinga branca. Então, os índios, vendo essa questão dessa mata branca no período da seca, resolveu batizá-la por esse nome. Aí nós podemos perguntar, né, onde está a Caatinga. Nesse mapa em destaque, vocês veem que ela está em todos os estados da região nordeste do Brasil, e ela equivale a uma área de 844.453 quilômetros quadrados. A Caatinga é uma floresta 100% brasileira. Já foi identificada regiões semiáridas em outros países, como no Chile, na Ásia e na África, que compartilham características semelhantes. Só que
Na caatinga existem características que são peculiares, ou seja, que são apenas dessa região, que é a questão do clima, principalmente o clima, que varia do muito quente, né, quando está no verão, e muito frio quando está no inverno. E mesmo assim, a vida nesse espaço se torna diferente, ou seja, ela acontece, a vida continua acontecendo de forma bem peculiar, ou seja, de forma que somente nessa região esses animais e essas plantas conseguem se adaptar. Aí, biodiversidade, né? O porquê, o que é biodiversidade? Certo? A gente já estudou que bio significa vida, né? Bio é vida e diversidade vem de um termo que significa variedade, certo? Então, a biodiversidade, ela é a variedade entre os seres vivos que acontecem numa região, numa determinada região, ou até mesmo dentro de espécies da mesma região. Então, vocês veem aqui ao lado o, o globo, né? O globo terrestre, com vários animaizinhos, mostrando a diversidade de animais e plantas que vivem no planeta. E aí vamos entrar um pouco na flora, né? Na vegetação desse bioma, certo? A caatinga, como eu já falei anteriormente, ela apresenta períodos de seca, certo? Muito grande. E essa seca, ela faz com que plantas se adaptem a esse clima, certo? A esse tempo. Nós temos na flora da caatinga espécies vegetais endêmicas, ou seja, que se desenvolvem apenas nessa região, e ela se apresenta de 3 formas. Essas plantas da nossa região, elas se apresentam de 3 formas. Nós temos as plantas arbóreas, que são as que crescem um pouco mais. Elas vão de 8 a até 12 metros de altura. Então, elas são chamadas de plantas arbóreas. Nós temos os arbustos, que são espécies que variam de 2 a 5 metros de altura. E as plantas herbáceas, que são as de pequeno porte, né? Que crescem até 2 metros de altura. Entre as plantas que crescem de 8 a 12 metros, que são as arbóreas, chamadas arbóreas, nós temos aqui a umburana, que fornece madeira para a indústria e também é medicinal. Aí temos aqui a carnaúba, que fornece a palha para o artesanato. E ao lado nós temos o umbu, que fornece também o fruto, né, para a culinária. Os arbustos, que são as plantas que crescem de 2 a 5 metros, que estão de 2 a 5 metros, nós temos o marmeleiro, que também é uma planta medicinal. A jurema preta também é medicinal e também fornece a lenha para a indústria. E temos aqui o cardeiro, que também é utilizado para o pecuarista na época da seca, que utiliza como alimento para o seu rebanho. As herbáceas são aquelas que crescem de até 2 metros e nós podemos identificar aqui a coroa de frade, que ela é também medicinal, e a macambira, que também é utilizada como ornamentação.
As arbóreas, que são as plantas que têm uma estatura de 8 a 12 metros, nós identificamos aqui a umburana, que tem propriedade medicinal e também sua madeira é utilizada na indústria. Aqui nós temos a carnaúba, que fornece a palha para a produção de artigos de artesanato, e o umbu, que nos fornece o seu fruto, né, para a culinária. Nos arbustos, nas plantas que se classificam dentro dos arbustos, nós identificamos aqui inicialmente o marmeleiro e a jurema preta, que são medicinais também. A jurema preta, além de ser medicinal, também é utilizada a sua madeira na indústria da cerâmica, e muitas pessoas que moram na zona rural ainda utilizam a madeira, né, para o cozimento dos alimentos no fogo de lenha. Aqui nós temos o cardeiro, que é uma planta, né, um cacto que serve de alimento para o bovino na época da seca. Das plantas que vão até no máximo 2 metros de altura, nós identificamos aqui a coroa de frade, né, bem pequena, e que é medicinal também. E aqui nós temos a macambira, né, que é uma macambira que ela é utilizada, ela é ornamental. Aqui nós vamos ver um pouco da importância dessas plantas para a economia da nossa região, né? Como a gente já viu inicialmente, algumas fornecem madeira, né, para a indústria da cerâmica e para algumas pessoas em suas próprias residências nas zonas rurais. Nós temos aqui o extrativismo vegetal nessas 3 imagens, que vocês podem identificar aqui. O fruto, né, que é uma extração vegetal. Nós temos o caju, que é muito visado na nossa culinária, tanto a polpa dele para a produção de doces, de suco, geleias, entre outros, e a castanha, né, do caju, que é o fruto propriamente dito, muito utilizado na culinária brasileira. Aqui nós temos algumas sementes, que além de ser utilizada também na culinária, também serve para o artesanato. E aqui, como nós falamos anteriormente, a palha, né, que vem da carnaúba, que é utilizada na confecção de vários produtos, e a gente vê aqui a vassoura também sendo fabricada através da palha da carnaúba. Vamos falar um pouco agora sobre a biodiversidade na fauna da Caatinga. Nos estudos já foram feitos levantamentos e revelam a existência de 40 espécies de lagartos, 7 espécies de anfibenídeos, que são lagartos sem patas, 45 espécies de serpentes, 4 de quelônios, 1 de crocodiliano, 44 anfíbios. Os animais em maior número na Caatinga, entre eles estão os invertebrados, que estão sempre em contato conosco, nós podemos ver no dia a dia. Nós vemos a presença de gafanhotos, abelhas, formigas, borboletas, minhocas, aranha caranguejeira, o embuá e a lagarta de fogo. Aqui nós citamos apenas alguns, né, entre muitos que ainda podem ser citados nesse grupo. Entre os mamíferos,
já foram identificadas 143 espécies de mamíferos e do nosso bioma são 19 exclusivos da caatinga, certo? Então nós temos o tatu-bola, guaxinim, tamanduá-mirim, gato, maracajá, macaco-prego e a raposa, bem comum aqui na nossa região. E aqui temos mais dois, a onça parda, veado catingueiro, ameaçados de extinção. Temos aqui as aves, né, que fazem parte da fauna da caatinga, a asa branca, o azulão, carcará, periquito da caatinga e aqui a ararinha azul, né, que também está no meio dos animais que estão em extinção. Nos anfíbios da caatinga, né, do nosso bioma caatinga, nós podemos identificar os sapos cururus em maior variedade, também tem as rãs, o jacaré de papo amarelo e o cágado, certo? Então, esses também são alguns quelônios encontrados aqui na região da Caatinga, que são exclusivos daqui da Caatinga. E aqui nós temos alguns répteis, né? Nós temos répteis e anfíbios. Eles juntos formam 154 espécies na Caatinga. Aí aqui nós temos o calango e algumas cobras, né? Tem a jiboia, cascavel e a jararaca da seca. E aí a gente fala um pouco sobre a importância, né, de alguns animais na economia da nossa região, do nosso bioma caatinga. Nós temos a criação de abelhas, que é a apicultura, né, e a criação de abelha, que nos fornece o mel, que é muito utilizado na culinária brasileira, que é também usada como medicinal, né? O mel também da abelha é utilizado na medicina. A pecuária na Caatinga, ela tem uma capacidade de suporte de 8 a 13 hectares de bovino e de 1 a 1,5 hectare de caprino. O Nordeste possui 10,4 milhões de caprinos, correspondendo a 88% do rebanho brasileiro, sendo que a ovinocultura corresponde a 39% dos rebanhos, com 7,2 milhões de ovelhas. Então, aqui nós temos, né, os bovinos, que a gente sabe que a nossa região é riquíssima, né, a criação de bois, e que nos fornece, né, o alimento, a carne, para a nossa subsistência. Aqui também temos os caprinos, certo? E todos eles nos dão o seu alimento, né? Nos fornece alimento, tanto a carne como o leite, e daí também vem os seus derivados. Por último, pessoal, vou mostrar aqui a vocês algumas imagens, mas que serão exploradas ainda melhor na próxima aula com o professor Hermínio Ramalho, onde ele vai se deter a questão da hidrografia, do relevo, clima dessa região, né, do bioma caatinga. Somente para mostrar a vocês aqui algumas imagens. Aqui nós temos uma planície, né, com um rio, que a gente sabe que aqui existe vida animal e vegetal também. E aqui na área também de fora desse rio a gente percebe
os tipos de plantas, né? Tanto das herbáceas, que são as menores, até as arbóreas, que são as maiores. Aqui, né, nós temos outra vegetação, né, uma chapada, mostrando vários tipos de plantas aqui, serras aqui por trás. Aqui também, aí aqui nós já vemos a presença de um espaço verde. Essa foto com certeza foi tirada na época do inverno. E a gente vê o pasto verde aqui para os animais, né? Os animais aqui no campo. Então, o pasto bem verdinho para o alimento desses animais, desses bovinos. E aqui a mesma imagem na época da seca, certo? Então, aqui a gente já começa a perceber a Mata Branca, né? Como era chamada pelos índios, o nosso bioma Caatinga, certo? Mata Branca. Então, na época da seca, as folhas vão caindo, o verde vai desaparecendo e a Mata Branca aparece, certo? Agradeço a colaboração de vocês por assistirem até aqui e é isso. Até a próxima aula. Bom dia. Qualquer dúvida nas atividades, podem falarem comigo no grupo de WhatsApp da turma ou no privado, se preferir no privado, que estarei à disposição. Obrigada, bom dia.